Então, assim, quando a gente fala de análise, a gente traz algumas métricas, né? Tem, assim, as clássicas, né? As básicas, que isso qualquer negócio pode fazer, né? Que é isso, assim, a gente fazer as comparações de os clientes que a gente tem em carteira, que seriam os nossos cadastros de cliente, né? Versus os clientes ativos. Teve muitos casos que a gente pegou de mentoria, assim, que eu, principalmente, eu sou da parte técnica, né, da parte operacional e faço muito essas análises, ajudo os clientes a fazerem essas análises de base de cliente mesmo. Então, assim, a gente pegava o cadastro, assim, de 1.000 clientes. Aí você ia fazer, assim, quantos clientes ativos, sei lá, nos últimos 3 meses? Aquilo ali caía, sei lá, para no máximo 300 pessoas. E aí você ia ver, às vezes, o intervalo de compra que as pessoas faziam esses 300, ainda faziam um intervalo de compra muito grande. Então, assim, os seus clientes ativos não são os mesmos que são os seus clientes em carteira. O ideal é que fosse. Então, assim, uma das estratégias é fazer que sejam, né? Com que os seus clientes em carteira sejam seus clientes ativos. E para a gente conseguir fazer isso, assim, é só a gente realmente fazendo análise, correndo atrás, ligando, buscando, tentando entender, trazendo para perto, né? Que, assim, é muito mais fácil e até barato, né? Mais barato você reconquistar um cliente que já comprou de você, né? A não ser que tenha sido uma situação, assim, sei lá, né? De uma entrega muito ruim, o cara, né? O teu cliente vai dar um feedback muito negativo, mas quando foi uma coisa ok, simplesmente a pessoa perdeu o interesse, é muito mais fácil você reconquistar do que você gastar toda uma estrutura de propaganda, de divulgação, né, de anúncio, marketing digital, marketing presencial. Isso é muito mais caro de você trazer, às vezes, um cliente novo do que você manter aquele cliente, né? Que é o que a gente fala, né, de lead quente e lead frio. É essa a grande diferença. O quente é aquele ali que você já teve um contato, você já teve um relacionamento, alguma etapa daquela jornada do cliente, você já se contactou com ele. E o frio não, é aquele que vem, que você não conhece ainda direito nem o perfil, né? Então, por exemplo, outra métrica, a questão das receitas geradas pelas vendas, né? Então, dependendo da empresa, oferece produtos e serviços, né? Ou, às vezes, assim, tem serviços embutidos com produtos, né? Então, você precisa ter esse detalhamento de quanto vem, né? Quanto de receita vem pelas suas vendas e quais desses produtos vendem mais. E até a Karen falou, né? Acho que na última aula, sobre a questão de estoque, né? A gente precisa fazer essa análise para entender quais produtos têm melhor saída para que aquilo se movimente, né? E é que a gente não deixe o que tem menos saída ou produtos sazonais, por exemplo, né? Seja, sei lá, alimentício ou produtos de vestuário, que outros aí podem ser sazonais. A gente precisa fazer essas análises muito afiadas, né, para a gente não ter esse estoque parado, né, porque é dinheiro que a gente está perdendo, é dinheiro que a gente está deixando. Esses produtos também de época de ano, tipo, festa junina, Sim, Copa do Mundo, isso Copa a gente vê bastante, né? É. Depois fica lá aquele... Até, por exemplo, datas comemorativas, fica lá aqueles negócios de Copa do Mundo, né? Imagina, loja de vestuário na época da Copa, quanto não deve ter ficado de estoque aí parado, né? Que às vezes não estimou adequadamente, né? Não fez essas análises, assim, tanto análises de mercado, né? Assim, do público no geral, quanto análise do seu público, do seu mercado, né? Fazer um comparativo de outras épocas, ou, né, por mês, ou por época semelhante. Então, assim, fazer análise, sabe? É muito legal fazer análise. Nesse ponto, Amanda, vou dar só uma... Pode falar, cara. Um gancho financeiro, né? Então, porque o que a gente vê? Às vezes as pessoas não querem que falte estoque. Por exemplo, o caso de Copa do Mundo. Aí compra, enche o estoque porque não quer que falte, não quer ter aquela experiência do cliente chegar e falar, já acabou. E aí, na verdade, não é isso. Você tem que estimar mais ou menos quanto que você acha que pode ganhar com aquilo. Você estima o seu estoque, o que vai ser aquele estoque mais seguro de adquirir,
né? E aí pronto, e aí você faz o dinheiro que você esperava fazer com aquele tema. Mesmo que depois continue entrando um monte de cliente pedindo e não tenha mais, ainda assim você jogou, vamos dizer, você jogou mais certo, né? Porque você fez aquele dinheiro que você esperava obter, aquele lucro que você esperava obter com aquele tipo de evento, e pronto. Né? É melhor isso do que você, de repente, desesperar. Nossa, ainda tem muita gente procurando, vou encher o estoque de novo. Aí você enche de novo e aí já não consegue vender mais nada e fica com sim, encalhado, né? A questão assim, de entender esse comportamento mesmo de compra, né? Que né, nessas situações sazonais, né? Muita gente, por exemplo, acho que o principal que a gente pode dizer assim, em época de Dia das Mães, Dia dos Namorados, todo mundo deixa de última hora. Por isso que as coisas lotam, por isso que as coisas enchem. Você vai em restaurante, a coisa está o triplo do preço, porque eles já entenderam que o comportamento, né, do público é mais ou menos esse. Então, assim, é ter essa jogada, né? É conseguir entender. E para a gente entender, é só fazendo análise, né? É só estar atento ao mercado, ao teu público, né? Ao teu negócio. Então, assim, outras métricas que a gente pode trazer, né? Não só de produtos, essa questão de taxa de conversão de lead, né? Então, assim, lead é o termo que a gente usa ali do meio digital. Mas é essa taxa de conversão, por exemplo, com quem você entra em contato, que você está lá, né? Prospectando o cliente, está ali divulgando o seu produto, de quantas pessoas você entrou em contato, dessas pessoas, quantas viraram teu clientes e quantas realmente fecharam a venda. Porque uma coisa é, às vezes, você criar um relacionamento, né? Você anunciar, conseguiu contactar uma pessoa, essa pessoa virou um cliente, um público, né? Interessado, uma pessoa interessada, você manteve um relacionamento, mas não fechou a compra naquele momento, né? Não fechou a venda naquele momento. E outra coisa é aquela pessoa que vai ali bonitinha, seguindo todo o fluxo, né? Que é aquela pessoa que você fisgou ali, conseguiu conquistar e ela conseguiu comprar ali naquele mesmo momento. E uma que, assim, é bem reflexo dessa questão da experiência do cliente, eu acho que todos vocês já devem ter ouvido, mas às vezes a gente não dá tanta importância, que é o NPS. O NPS, né, vem do inglês, que é Net Promoter Score, que é como se fosse, assim, uma pontuação da probabilidade que o cliente tem de indicar você. Então, assim, os clientes indicam, né, conforme a experiência. Então, para a gente conseguir medir essa experiência, a gente tem que pesquisar, né? Então, assim, como que a gente pode fazer? Né? Eu botei um passo a passo aqui, e assim, o NPS, ele é calculado dessa forma. O número de pessoas que te promovem, menos o número de pessoas que falam mal, que são os detratores, né? Dividido pelo total de respostas que você recebeu. Esse é o número. Para a gente conseguir ter esse número, a gente precisa começar a fazer as pesquisas de satisfação. Então, quando você, como cliente, né? Eu não sei se tem alguém aqui que já fez pesquisa de satisfação sendo empresa, né? Mas quando a gente é cliente de loja e a gente responde a pesquisa de satisfação, às vezes duas perguntas, aquela pergunta lá, uma escala de 0 a 10, quanto que você indica no negócio? Né? E por qual motivo você me indicou? Essa pesquisa está compondo esse número. Né? Então, assim, como que a gente faz? Primeiro, a gente tem que segmentar o público. Né? A gente tem que entender quais são os perfis de clientes que a gente tem e segmentá-los. Seja por idade, por sexo, por região, o que seja, né? O que realmente faz sentido no teu negócio. E escolher qual que é a melhor plataforma que você vai disponibilizar, né? Por exemplo, se a gente vai fazer isso num formulário do Google Forms, ou se a gente vai fazer por e-mail, ou se a gente vai fazer por telefone, ou se a gente vai fazer por papelzinho no balcão. Não sei, vocês precisam entender o público de vocês e fazer esse melhor contato, né? Para que a gente realmente obtenha as respostas, né? Porque o que importa é obter as respostas. Então, aí depois definir as perguntas adequadas. Então, assim, se a gente quer saber, né, como foi o atendimento, a entrega e tudo mais, a gente precisa colocar perguntas pertinentes. E, assim, a gente precisa
definir as perguntas adequadas, não só olhando a resposta individual, mas a gente precisa entender qual que é o objetivo que a gente, como empresa, quer obter daquela pesquisa. Então, às vezes, a gente quer começar a categorizar nosso cliente, sei lá, a gente tem lá uma carteira de clientes extensa e a gente, sei lá, nem lembra mais quem é quem, então a gente pode fazer uma pesquisa também para começar a categorizar. Então, as perguntas vão ser de uma forma, né? A pergunta de satisfação, de entender, por exemplo, de atendimento, produto, entrega, tempo, igual no iFood, né? As perguntas que eles colocam lá relativas exatamente ao negócio. Então, a gente precisa entender o que a gente quer extrair daquilo, para a partir daí a gente pensar nas melhores perguntas. E definir a periodicidade, que é igual eu falei assim, não adianta a gente mandar um monte de pesquisa, né, de e-mails com pesquisas ou mensagens com a pesquisa de satisfação, esperando que a pessoa responda, e aí depois a pessoa pega birra e aí que não responde mesmo. Então, a gente precisa entender no nosso negócio qual que é o melhor momento de fazer esse acompanhamento com o cliente, né? E aí, depois disso, é acompanhar os resultados, né? Entender o que realmente dar atenção a essas respostas. Né? Eu acho que numa outra aula eu falei na questão do feedback, né? Quando a gente faz feedback com um colaborador. A gente precisa dar atenção a essas respostas, não só as respostas boas, né? As notas altas, mas principalmente olhar nos pontos de melhoria, sabe? É saber do cliente o que a gente pode melhorar. Teve uma vez que eu fiz até umas respostas online disso, assim, sabe? É perguntar para o seu cliente mesmo o que ele achou, o que poderia ser melhor, sabe? É ter a humildade de entender que a gente precisa melhorar sempre, que a gente está aprendendo sempre, né? Então, quem melhor para nos dar dicas sobre o nosso negócio que o nosso cliente, né? E também aproveitar, né, Amanda? Porque tem muita gente que não gosta e não quer nem saber. Então, se o cliente se deu o trabalho de responder e te dar um feedback, né? Então, isso é uma joia para a gente, porque já está dando um indício, pelo menos, de por que, de repente, outros clientes estão saindo, né? Uhum. Então, aproveitar realmente esse feedback para crescer o seu negócio, né? Para melhorar ali a sua fragilidade, né? Porque o cliente que para responder, porque ele realmente tem intenção no teu negócio. Né? É importante isso. Ele pode ser um cliente que você reverte e ele fica com você e fica fiel, porque se ele se deu o trabalho é porque ele está interessado em você. Ele espera de você, né? E aí, o quão é importante a gente entender, assim, sobre essa questão de dar notas, né? Sobre a experiência do cliente e o quanto isso impacta no nosso negócio. Né? Nessa pesquisa também, eu trouxe agora mais para o final, olha os resultados que a gente tem, olha os números que a gente tem em relação ao elogio público que um cliente faz ao nosso negócio. 83% das pessoas pesquisadas, que, se eu não me engano, foi uma pesquisa de mais de 2 mil pessoas. Então, assim, 83% fazem questão de elogiar publicamente e indicar para amigos e familiares. Olha ali a propaganda de graça que a gente tem. Quando a gente faz um excelente atendimento, a gente proporciona uma excelente experiência para o nosso cliente, né? E aí, a contrapartida disso, né? Olha lá, o número de pessoas, né? Do percentual de público que, quando tem uma experiência ruim, faz questão de criticar também publicamente, né? Então, assim, é um número muito alto, né? Então, o quanto a gente precisa estar atento a proporcionar uma boa experiência, né? E aí, a gente tem ali um número, né, de quando a gente oferece uma boa experiência para o cliente, são 83 pessoas, mas a gente teve o trabalho de oferecer, né, de atender do início ao fim, de ter até, né, chegar até o pós-venda, né, lembrando que a experiência do cliente, ela precisa chegar até a etapa do pós-venda, né, você teve todo o trabalho,
E aí, o número ali de pessoas que ouviram ou que viram alguma reclamação na rede social, que deixam de comprar com aquela empresa que está recebendo a crítica, é um número absurdo, gente, de 73%. Então, assim, né, aquela coisa assim, quando a gente faz o certo, pouquíssimas pessoas elogiam, mas quando a gente faz o errado, meu Deus do céu, esse negócio me espalha, pulveriza, né, absurdamente. Então, ali, quando o número de quando algum conhecido tem uma experiência negativa, a pessoa deixa de consumir por, sei lá, empatia ao outro. Às vezes ele próprio não teve uma má experiência ou nunca foi naquela empresa, e aí é por conta disso, né, por conta, às vezes, de uma reclamação, de uma crítica que ele ouviu, ele nem compra, nem vai, nem dá a chance. Então, assim, só para trazer para vocês o quanto a gente precisa estar atento nessa questão de experiência do cliente, né? A gente não vende só o produto, não vende só o serviço, né? A gente vende uma experiência como um todo, assim. E às vezes a gente fala, a experiência precisa ser uma coisa memorável. Não, gente. É pensar assim, como você gostaria de ser atendido se você fosse o seu cliente? Né? É uma coisa, às vezes, é mais simples do que a gente imagina. A gente imagina, às vezes, coisas muito mirabolantes. Aqui eu trouxe, assim, uma listinha bem enxuta, para a gente resumir essa questão das melhores práticas em vendas, né? O que a gente não deve fazer? É não entender a motivação das pessoas para a decisão de compra. Lembra que eu falei, né, sobre a entender a motivação do cliente, não a sua motivação em vender. Né? A nossa motivação, a gente entende bem, a gente conhece bem. Só por... Mas quando a gente entende a decisão de compra do cliente, a gente consegue ser muito mais assertivo. Então, assim, tem um exemplo que eu gosto de dar, por exemplo, assim, um corretor de imóveis recebe uma pessoa, ele não pergunta, ele não entende a motivação, às vezes é uma família, né, um homem que foi lá buscar uma casa para a família, então ele quer sossego, ele tem tantos filhos, né, ele quer uma casa sossegada, que não tenha sol, que não tenha isso, isso, aquilo, mas aí vai lá, o cliente quer porque quer, o corretor quer porque quer vender, sei lá, uma casa perto de uma região de balada, de centro de cidade, que ele precisa vender aquele ponto ali porque é a motivação dele. E ele não entende, né, a motivação do cliente, ele acaba perdendo a venda. Né? Então, a gente precisa ouvir mais do que falar, né? Essa questão de controlar as emoções. Quantas vezes a gente já não pegou, às vezes, um vendedor aí, ou despreparado, desmotivado, né, que está com problema dentro de casa, e chega lá na empresa com raiva do mundo, e te atende, nem olha direito na tua cara. Então, assim, não deixar com que as emoções, né, às vezes o nervosismo ou a pressa, né, a ansiedade, transpareça, né, no seu processo de compra, no seu processo de venda, né? Porque o cliente, quando ele está comprando, ele percebe muito isso, né? Se você está muito afobado vendendo um negócio ali, ele fala assim, é golpe. Aí o cliente já logo se distancia de você, né? Então, assim, enquanto a gente precisa estar bem alinhado, né, emocionalmente e pessoalmente ali para conseguir aproveitar todas as técnicas de venda, né? E aí, né, novamente, a questão das razões de venda, elas não podem ser maior, né? Não pode vir à frente das razões de compra, senão a gente não conquista o cliente, né? A gente simplesmente vende por vender. Né, a questão de achar que vendas é feeling. Não, porque eu sou bom de lábia, eu sou bom em vender. Minha mãe sempre falou isso. Não é assim, né? A gente tem técnicas de vendas, técnicas de persuasão. A Mayara mesmo falou, né? Sobre todas as técnicas de contato com o cliente, né? A gente precisa ter isso, a gente precisa dominar, né? E não monitorar os resultados, né? Isso é só sair vendendo e não saber se aquilo trouxe resultados positivos para o seu negócio. Né? Então, às vezes, o seu vendedor externo está trazendo mais despesa do que realmente trazendo clientes ativos para a tua carteira. E aí, o que a gente deve fazer? Né? Então, como eu falei assim, a ideia é a gente se relacionar com os clientes. Então, não é vender uma única vez e tchau, né? É vender sempre, é manter
aquele cliente ali próximo. Sempre ser, assim, o primeiro nome que a pessoa pensa, que seja o seu, né, da tua empresa, quando o assunto for, né, o teu mercado de atuação. Acompanhar os resultados e sempre ajustar o curso, né, que a gente fala assim, não adianta nada a gente definir metas de vendas, por exemplo, esse mês eu vou vender X%. E aí chega na primeira semana, não vendeu, não acompanhou, não deu importância àquele número, chegou na segunda semana, não fez nada, não mudou a estratégia de venda, não anunciou diferente, não mudou preço, não fez análise, às vezes, do problema, chega no fim do mês, não bateu meta, todo mundo está desestimulado, você está desestimulado como todo negócio, porque, eu não vou vender nunca, não vou atingir, né, o que eu imaginava, mas, ao mesmo tempo, né, foi ali acomodado durante todo o processo, e não fez esses ajustes, né? É igual um barco, gente. Se a gente não está sempre ali segurando o leme, se orientando, a gente vai sempre ser levado para outro canto, né? Porque existe todo um contexto ali, né? Quando a gente está empreendendo, né? A gente não está ali sozinho, só eu e o meu cliente ali no tete-a-tete, né? Então, a gente viu ali por aqueles resultados, aqueles números, né, sobre a experiência do cliente, quantas coisas não influenciam o cliente no processo de compra, né? Então, assim, aproveitar seu ponto forte, né, sempre divulgar, sempre anunciar, né, todos os seus benefícios e, ao mesmo tempo, correr atrás de não diminuir os nossos pontos negativos, né? Por isso que é tão importante a gente fazer esse momento de planejamento, essas análises, né? A gente está sempre olhando um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, né? Um pouquinho para fora, um pouquinho para dentro. Para a gente estar sempre se aperfeiçoando, né? E aí, né, ser sempre um eterno aprendiz. E quando a gente tem a humildade e entende que a gente sempre pode tirar proveito de qualquer situação, seja até, né, ali uma situação de não fechamento de uma venda, né? Você às vezes chegar e se contactar com aquela pessoa que não fechou a venda, aquilo ali pode ser um grande aprendizado para você, né? A gente nunca despreza uma oportunidade, uma situação de tirar um bom proveito. Não é tentando ser sempre otimista, mas se a gente tirar sempre proveito, a gente amadurece, né? A gente está sempre melhorando. E, pessoal, chegamos ao final. Eu queria agradecer a presença de vocês e estamos abertos a perguntas. É isso, gente. Mas muito obrigada, eu gosto muito de participar. Hoje eu estou de boa, não atendi ninguém, estou tranquila porque estava frio, ninguém quer fazer nada, agulha nenhuma no corpo. E aí, eu fico torcendo para dar calor, para fazer calor, mas aí quando tem frio o pessoal não quer vir, e já dia para não sei que dia, e só liga, não vem. E hoje eu estou de boa aqui e teve a oportunidade de estar com vocês aqui. Muito obrigada. E tudo o que foi falado é uma verdade e a experiência que a gente vai somando. Muito obrigada. Obrigada, gente, que agradece. Meninas, querem falar mais alguma coisa? Não, somente agradecer também, né, a disponibilidade de vocês aí, que está passando por isso, engrandece muito e nos dá, assim, uma abertura, assim, abre a cabeça de alguma forma, entendeu? Obrigada, gente. Estou feliz com a participação de vocês. Obrigada, meninas. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada. Adeus, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.